Olá, eu sou a Bárbara, este é o meu canal Delicada como um Elefante. Hoje venho fazer aquilo que eu acho que é o meu vídeo preferido de ver nos outros canais, que é o vídeo de livros favoritos do ano. Eu este ano até estou a juntar os favoritos de cada pessoa que eu sigo assim com mais afinco aqui no Bookmedia para pôr numa pasta no Goodreads e eventualmente tentar dar prioridade a esses livros no ano 2021. Eu fiz por escolher 10 livros, embora me apetecesse só falar de 8. Eu dei mais livros 5 estrelas, mas depois quando uma pessoa vai olhar, não ficam propriamente todos aqui, mas pronto, decidi pôr 10 e é assim que vai ser. Vou tentar ir mais ou menos por ordem, embora alguns não tenha muito bem a certeza, e vou do 10º para o primeiro. Como o 10º tem aqui o livro infantil, que é A Montanha de Livros Mais Alta do Mundo. Este livro já tinha sido recomendado há muito tempo aqui no Booktube, e eu acho que foi a Isa, mas já não tenho a certeza. E o livro é lindo, em termos de ilustrações, e tem uma mensagem muito bonita, e eu gostei mesmo muito. Entre os livros infantis, acho que é um dos meus preferidos. Isto é sobre um rapaz que quer aprender a voar e a mãe diz-lhe que leia, que vai conseguir voar com os livros. E ele acaba por ler tanto que fica em cima de uma montanha de livros. E é, pronto, super linda a história. Depois a seguir tem um livro que provavelmente vocês me vão achar super estranho estar aqui no meu canal, que é A Seleção, da Kiera Cass. Este foi o meu último livro do ano, porque eu estava com a cabeça muito cheia e não conseguia ler clássicos, assim, livros mais profundos. Eu estava numa cruzilhada no Nome da Rosa, eu não conseguia ler. Os livros da Jane Austen também me estão a moer e eu precisava de uma coisa mais levezinha. E lembrei-me que num dos vídeos do Book Haul antigo, eu tinha lido o primeiro capítulo deste livro e tinha gostado. E tinha tido aquelas vibes de Hunger Game, não é? Mas mais levezinho. E fui buscá-lo e li em 2 dias. E adorei. Tem muita coisa clichê, tem, obviamente, mas eu acho que está bem feito. Acho que são coisas expectáveis para adolescentes que estão numa situação daquela. Adolescentes, jovens adultos, na realidade. Ela tem 19 anos e ele 21, não tenho certeza. Pronto. Isto é basicamente uma distopia no futuro da América, depois da Quarta Guerra Mundial, em que vivem numa monarquia e o príncipe escolhe a mulher num concurso. A sociedade está dividida em castas, dos mais poderosos ricos, maior extrato social até abaixo, e a nossa personagem principal é uma 5, entre 8 castas. Ela é música, é uma pessoa pobre e é uma história em primeira pessoa. E isso é fantástico porque faz com que se perceba as atitudes adolescentes dela, porque ela na cabeça dela explica o porquê, os medos dela e por aí fora, e portanto faz com que faça sentido em vez de ser aquela coisa clássica de não conversam com o outro e assim. Pronto, eu gostei muito, entretanto já li os outros 2 e gostei muito da série toda. Depois o livro que eu tenho aqui foi um livro que inicialmente eu dei 4 estrelas, mas que ficou comigo e acabou por chegar a esta lista de favoritos e subir para 5 estrelas no Goodreads. É O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. É um conto minúsculo que eu ouvi em audiobook, porque já está de domínio público, depois de... Não foi antes do podcast da Ana, da Anatomia do Livro. Foi assim uma coisa mais ou menos ao mesmo tempo e por isso é que eu acho que dei tanto valor, porque depois ouvir as diferenças de opinião entre ela e mim acho que foi engraçado e me fez valorizar o conto. Eu já tinha ouvido a opinião deste livro no Ler Antes de Morrer há alguns anos e estava na minha lista para ler, mas depois, como não havia uma edição portuguesa, fui andando, agora já, e a ver se eu depois a compro. É basicamente uma mulher com depressão pós-parto que tem um marido médico e é vítima dos cuidados de saúde mental que havia no final do século XIX e início do século XX. Eu tenho algumas opiniões divergentes do que se interpreta daquele conto por ser médica e já agora por ter passado por uma depressão pós-parto também. Mas é a experiência pessoal, romanceada obviamente, da autora, e mudou o mundo no sentido de que alertou muitos psiquiatras para o que estava a fazer e portanto é super importante e mais uma razão para ter chegado a esta lista por causa disso. Depois a seguir, outro Young Adult, eu realmente não me conheço.
O Coração de Simon contra o Mundo, da Becky Albertalli. Eu já não tenho aqui o livro porque eu o ofereci no BookSwap, porque realmente foi um dos meus favoritos do ano. E a pessoa que ia enviar, pareceu-me que ela ia gostar e ainda não tinha lido, e então enviei esse livro e acho que ela gostou porque pretendia realmente lê-lo. É a história de um rapaz homossexual que conversa virtualmente com outro homossexual e são muito próximos, mas depois há outro rapaz que descobre os e-mails dele e começa a chantageá-lo, e é a forma como ele lida com isso, como sai do armário, como está com a família, com os amigos naquilo. Mas eu adorei este livro, não por causa disso, mas porque há pessoas boas no mundo, não tem que ser toda a gente preconceituosa, estúpida nestes assuntos, e portanto eu gostei muito da forma como ele lida com aquilo e as pessoas à volta dele, e achei o livro super fofo e portanto chegou aos meus favoritos do ano. Depois a seguir, outro livro que eu não tenho aqui porque ouvi o audiobook, A Sociedade Literária Tarte da Casca de Batata, da Mary Ann Sheffer. Este livro está esgotado, mas fiquei mesmo feliz de o ter ouvido em audiobook e vi o filme também, aliás como o do Simon. Gostei mais de ambos os livros, como é normal, mas pronto. Isto é uma troca de cartas entre pessoas da tal sociedade literária com uma escritora, e a forma como fazem uma amizade e depois como se encontram e como as vidas se cruzam. É no pós-Segunda Guerra Mundial, sobre as pessoas de uma ilha do Canal da Mancha e o que elas sofreram com a guerra. Não foram só as pessoas que foram para os campos de concentração que sofreram, embora obviamente que isso seja outro nível. E também se escuta um bocado neste livro, mas é super lindo, dá esperança na humanidade este tipo de livros, e eu adorei. E adorei como acabou e como progrediu a história, eu gostei mesmo muito. Depois a seguir tenho aqui outro livro que inicialmente tem 4 estrelas e depois ficou de tal forma comigo que eu subi para 5, que foi a Rebeca, da Daphne du Maurier. Porquê que eu lhe dei 4 estrelas inicialmente? Porque eu demorei a lê-lo. Toda a gente diz que este livro é muito rápido de ler porque é muito envolvente, e para mim não foi. E não tem nada a ver com o livro, tinha a ver com o estado mental que eu estive no final deste ano. Não tem nada a ver com a pandemia, ok? Tinha a ver comigo. E fez com que livros em que fosse preciso pensar mais um bocado, clássicos, um tipo de escrita não contemporâneo, me fosse mais difícil de ler, e daí eu ter entrado na seleção e ter decidido parar de tentar ler livros difíceis, porque minha cabeça está em burnout e não vale a pena. Pronto, isto é a história de uma rapariga que se apaixona por um viúvo, em que a mulher que morreu é a Rebeca, que era uma pessoa adorada por toda a gente, uma personalidade forte e que ainda está muito presente na vida das pessoas que ficaram sem ela. E ela é uma pessoa de uma classe social inferior que casa, que é super inocente e vai viver com ele e para aquela casa e não sabe lidar com aquilo. A história é toda escrita na primeira pessoa e a mente dela é muito estranha, no sentido que é uma rapariga sem experiência, inocente, mas também que fantasia um bocado. Ao início eu não sabia se aquilo era fantasia, pensamentos dela ou realmente coisas estavam a acontecer, porque ela mistura as 3 coisas, e foi por isso que eu gostei muito do livro. Eu comprei logo outro livro dela, porque a forma como ela escreve é de facto fascinante. Também vi os filmes, os 2, tanto o do Hitchcock, que gostei mais, como a adaptação recente. Ambos têm coisas boas e coisas más, como é óbvio. O livro é melhor, como é óbvio. Não é óbvio, eu nem sempre acho os livros melhores, mas em todos os casos que falei neste vídeo, sim. Pronto, há muito a dizer para este livro, toda a gente já falou deste livro e adora. Depois a seguir, mais um livro infantil, não é bem infantil, infantil-juvenil, A Matilda, do Roald Dahl. Eu li em miúda, adolescência, início da adolescência, o Charlie e a Fábrica de Chocolate, antes de ver o filme, e foi uma ótima experiência. Eu gosto muito da forma como ele escreve, porque ele escreve miúdos espertos, ok? Miúdos que inspiram as crianças e não totós que estão ali só a cumprir o que os adultos querem. Dá esperança. A Matilda é uma miúda sobredotada, que tem uma família horrível, mas que a inteligência faz com que ela crie o mundo dela e apoia-se na professora, que também tem alguma história de vida. Tem aqui uma coisinha de fantasia que não precisava ter, mas tudo o resto no livro é fantástico e eu adoro a forma como o autor escreve, embora seja uma pessoa muito duvidosa. Depois, a seguir, tem outro livro infantil-juvenil, O Pequeno Lord, de Frances Burnett,
E eu nunca li O Jardim Secreto, mas vi o filme em miúda, não a última adaptação, a anterior, e eu adorei. Acho que era o meu filme preferido. Lembro perfeitamente num sábado à tarde ou num domingo à tarde de estar na sala a ver aquele filme e ter ficado fascinada. E aconteceu mesmo com este livro. Isto é a história de um miúdo que é neto de um conde, mas que o pai não tem direito ao título. Ainda por cima casa com uma americana e vão viver para a América. Só que depois o miúdo perde o pai e os tios também morreram e ele acaba por ser o sucessor do avô, a única pessoa que está viva e que pode suceder ao avô. Então o avô manda buscá-lo à América para o educar e o miúdo é incrível, é super bonzinho, mas esperto, apesar de estar na cara que o avô é uma péssima pessoa e ele tem fé nele e essa fé muda o avô, como é óbvio, não é spoiler, acho que é óbvio, basta a capa para perceber isso. A mãe é incrível e a relação dele com toda a gente é uma história muito bonita. E eu quero ler O Jardim Secreto e A Princesinha, que é outro do autor. Este é um dos livros preferidos da Maria João Covas, acho eu. Foi por causa dela que eu me lembrei de o ler. Depois tenho aqui um livro que eu só dei 4 estrelas, mas é para representar a série. Eu comecei este livro há vários anos, várias vezes, e desisti sempre. Mas foi dos poucos em que eu desisti e insisti porque toda a gente o adora. Toda a gente que lê esta série, que gosta de fantasia, adora estes livros, adora este autor, adora tudo o que este autor escreve. E eu só pensava, o problema só pode ser meu. E ainda bem que eu pensei que insisti. Eu não comecei de início outra vez e fiz muito bem. Eu comecei depois daquela parte do mundo, da criação do mundo que eu já tinha lido, que era a primeira parte do primeiro livro, do Império Final. Comecei diretamente na segunda parte e eu adorei. Acabei por ouvir os 3 audiobooks de seguida e são livros com... este tem 600, os outros ainda são maiores, provavelmente. E eu ouvi os 3 de seguida e foi fantástico. Isto é um mundo distópico em que há o Lord Ruler, que é um gajo mau, basicamente, que domina o mundo, porque fez alguma coisa para salvar a humanidade numa altura difícil, que depois nós, ao longo da história, vamos descobrir o que é. E há um grupo de ladrões que está a tentar derrubá-lo. E esses ladrões têm uma coisa especial, que é magia, que é a alomância. Eles controlam metais e entre o grupo há pessoas que controlam metais diferentes e têm capacidades diferentes, mas há especificamente um, que é o líder, o Kelsier, que é Mistborn. Mistborn significa que consegue controlar todos os metais. E ele descobre uma rapariga das ruas, que é a Vin, que também é Mistborn. E vai treiná-la e eu não posso dizer mais porque depois é tudo spoiler, mas é fantástico. O que é fantástico não é um mundo mágico, é as personagens, a relação entre elas, o que nós esperamos que vai acontecer e acontece, mas a forma como acontece não é previsível. É fantástico. O fim da série matou-me, mas é fantástico. E eu estou morta por ler a outra série, Way of Kings, acho eu, só que ele ainda não acabou. Mas também são para aí 10 livros, portanto acho que posso ir começando. O meu livro preferido do ano, vocês já sabem qual é, porque eu já disse isto para aí 50 vezes durante o ano inteiro. Mulheres Invisíveis, da Caroline Criado Pérez. E eu não o tenho porque eu ouvi em audiobook e depois de eu o ouvir, ele foi lançado em Portugal e portanto toda a gente o pode comprar. É um livro de não ficção, escrito por uma ativista feminista, que é brasileira, mas que vive no Reino Unido e que investiga coisas do feminismo e que escreveu um livro maravilhoso que devia ser obrigatório e que pode mudar o mundo. Como no ano passado eu disse a propósito do Trevor Noah com o Born a Crime. Este livro é sobre o viés da ciência. Como um mundo feito por homens para homens fez com que as coisas não fossem bem feitas para nós, para as mulheres, e depois está tão institucionalizado que não se muda nada. Eu já estou farta de dar exemplos disso, acho que é óbvio. Há algumas coisas, outras não eram. Não é aquela coisa de nós ganharmos menos para fazer o mesmo, temos que trabalhar mais e estudar mais para conseguir o mesmo. Ganharmos menos do que os homens na mesma tarefa, não é isso, ok? Embora também fale, é outras coisas,
é tipo as rotas dos autocarros não estarem preparadas para as mães que têm que levar as crianças à escola antes de irem trabalhar. É os remédios não terem sido testados em mulheres porque a parte hormonal é complicada. É o cinto de segurança não ter sido feito a pensar no nosso corpo. É... ok? É difícil de engolir este livro. Ao início estava muito revoltada, mas faz falta ler este livro. E eu acho que o público-alvo importante para ler este livro são homens que querem realmente a igualdade, que estão cheios de boa intenção e que acham que ela já foi atingida. E não fazem a mínima ideia. Eu acho que essas são as pessoas que precisam de ler este livro. Eu conheço muita gente assim, e eu não me dou com machistas, ok? Portanto... Mas, por exemplo, o meu marido acredita nas mesmas coisas que eu e, portanto, não precisa de ler este livro. Mas ainda outro dia estava a falar com um colega do hospital que é uma ótima pessoa, que nunca magoaria uma mulher e por aí fora, mas que acha que o mundo já é igual para homens e mulheres e ele precisava de ler este livro só porque é uma pessoa aberta a isto. Os machistas não são, portanto... Tanto lhes faz. Carminho, para de tentar subir para aqui quando eu estou aqui. Tu és muito grande, não cabemos as duas. Pronto. Digam-me qual foi o vosso favorito e se já leram algum destes livros ou ficaram com vontade de ler. Até à próxima!